momentos assim de ansiedade, de perguntar a Deus, será que vai acontecer? E isso começar a acontecer no corpo físico, né? E tudo, como a gente vê. Eu já tive problema de ansiedade, né? Porque é um mal que realmente está aí por um trisco, você, qualquer coisinha, você já começa a se tornar uma pessoa ansiosa, né? Sim. E eu queria saber de você se você é muito calma, né? Aí eu fico, rapaz, será que as pessoas calmas também sentem ansiedade? Uma dúvida minha mesmo. Com certeza, eu passei sim. Tô, digamos que saindo desse período, né? Eu tive um período aí muito forte nessa questão de ansiedade e depressão por inúmeros acontecimentos, né, da vida espiritual, da vida sentimental. E nós jovens temos uma mente assim totalmente diferente de uma pessoa com mais experiência, de mais idade, né? Então foi um período muito complicado, a qual eu precisei assim de muita oração em casa. E eu de fato perguntava assim no momento em que eu estava passando, Senhor, será que o Senhor não está me ouvindo? Eita, Chegou um momento em que eu perguntei a mim mesma, será que se ele existe? caraca. Será se ele existe? Porque eu tô orando, eu tô falando que precisa mudar alguma coisa, precisa, eu preciso ter algum posicionamento totalmente diferente, porque tudo que eu falo acontece sempre a mesma coisa ou piora e nada muda. Então, será se ele existe? Então, isso começou a vir ao meu coração de uma forma muito grande. Então, eu entrei num período de depressão e de ansiedade, a qual o próprio Deus, em oração, eu pedia, Senhor Jesus, eu não tenho nem condição de ir a um psicanalista, um psiquiatra, para conversar e falar de se eu preciso tomar alguma E coisa. você desabafava com alguém? Não, chegou um período assim que eu tava indo para a igreja e voltava para casa. A partir do momento em que eu entrava dentro de casa, parecia que eu não tinha ido para a igreja, não tinha acontecido nada. Às vezes Deus falava grandemente ao meu coração lá na igreja, sentia fortemente a presença dele e chegava em casa e parecia que nada tinha acontecido. Ah, você não foi para lugar nenhum, aquelas setas na nossa Sim. mente. Você não foi para lugar nenhum, você não é ninguém. Então, eu não conversava com ninguém até então. Era sozinha. Então, o Parece que bombardeio é pior, aqui né? o bombardeio aqui era somente comigo mesma e o Senhor para ter misericórdia, porque foi pela graça dele que eu permaneci. Teve um período em que eu não me recordo, assim, eu tentei até lembrar, mas eu tinha medo de lembrar e voltar a acontecer, já que eu estava ainda sensível, de um período em que eu descontava em mim. Não acredito. Então, eu fiquei com medo de lembrar e aquilo ali ainda me causar coisas negativas. Então, ficou por isso mesmo. E aí vieram outras coisas. Rapaz, só interrompendo aqui, Raquel, Sim, quando você fala essa questão do descontar em você, a gente vai entrando em alguns assuntos que o Espírito Santo mesmo vai levando, porque esse teu testemunho pode sarar outras jovens, né? sim. Sarar pessoas que estão em casa, passando justamente por isso que você já venceu. E como foi que você foi saindo desse buraco que o inimigo estava te levando aí, né? Foi através de muita oração, né? O Senhor, ele me presenteou, como eu estava falando, eu orava dizendo ao Senhor que eu não tinha condição de procurar um médico, porque essa parte da medicina é meio carinha. Uhum. Então, meu Deus do céu, usa alguém para me abençoar de alguma forma. E o Senhor, sem eu saber, eu não sabia, ela também não tinha dito para ninguém que
a esposa do meu pastor estava estudando psicanálise. Então aconteceram algumas coisas que me fizeram ir até eles. Porém, o Senhor, ele me deu paz no meu coração em um dia que ela foi pregar numa igreja em que ela me chamou para ir com ela e simplesmente comecei a falar, desabafar assim, só foi, coisa que eu não falava para ninguém. Sim. E aí o Senhor, ele já trabalhava sem eu saber, né, sem a gente sequer imaginar, ela dizer que estava estudando psicanálise e começou a conversar comigo. Então, daí eu tive os atendimentos com ela, sou muito grata. Irmã Francinete, um beijo se você estiver Ela tava lá assistindo. ontem, né? Tava. Então, assim, foi algo da parte do Senhor que, de fato, foi Ele, só Ele. E foi através dessas conversas dentro da psicanálise e de muita oração que eu fui me entendendo, que eu pude me entender aos poucos. Ainda estou aí nesse processo, que se Sim. entender não é assim tão fácil. É, Cada dia parece que aparece coisas novas. Então foi o Senhor mesmo, foi através da psicanálise e da oração que o Senhor me permitiu passar por tudo isso para ter de fato um testemunho para contar e salvar, tirar vidas através do meu testemunho que esteja passando pela mesma coisa ou algo parecido com o meu. Então, assim, eu sou grata ao Senhor. Hoje eu sou grata, no momento em que estava passando. Era porque, Senhor Jesus, porque eu estou passando por esse momento. Então, hoje eu sou grata por ter passado por esses momentos e poder contar para as pessoas que desde então eu já conheci pessoas passando por situações parecidas, onde eu pude falar o que Deus tinha feito através da minha vida e elas sentirem no coração, sabe, algo positivo assim, nossa, foi Deus que usou glória a você para Deus. falar comigo, então eu fico muito feliz com isso. Maravilha.